No meio de uma escalada de tensões globais, um colosso marítimo, o USS Gerald R. Ford, parte numa viagem extraordinária para a Noruega. O mundo fica a respirar enquanto esta maravilha tecnológica responde a provocações geopolíticas. Prepare-se para uma história que funde inovação de ponta com diplomacia de alto risco à medida que o porta-aviões navega em águas desconhecidas, confrontando rivais e remodelando o teatro do controlo marítimo. Numa dança de poder e estratégia, esta viagem anuncia um novo capítulo na segurança global, cativando-nos com uma narrativa de supremacia naval moderna e intriga internacional. A viagem do USS Ford para Oslo, na Noruega, constitui uma reação potente às ações calculadas da Rússia, destinadas a aumentar as tensões entre o Ocidente e o próprio país. O momento estratégico da chegada do porta-aviões após um hiato de 65 anos sublinha a gravidade da situação. É uma mensagem tangível de que os Estados Unidos e os seus aliados não tolerarão ações desestabilizadoras num contexto internacional em rápida mutação. O fornecimento de armamento à Ucrânia pelas nações ocidentais, especialmente os Estados Unidos, conduziu a uma escalada das hostilidades com o Kremlin. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou há alguns meses que enviaria forças adicionais para a batalha e que poderia mesmo utilizar armas nucleares se a Ucrânia tomasse medidas para recuperar o controle das áreas atualmente ocupadas por Moscovo. De acordo com Bradley Martin, analista político sênior da Rand Corporation, os próximos exercícios mostrarão as capacidades das Forças Armadas Americanas, bem como o apoio dos Estados Unidos à NATO. As preocupações com a Rússia são um fator de cálculo mais importante para a missão. De acordo com Martin, antigo capitão da Marinha dos Estados Unidos, estamos também a mostrar à Rússia que existe uma variedade de forças com que terá de lidar se for para além da Ucrânia ou se fizer uma escalada na Ucrânia de uma forma que consideramos inaceitável. O USS Nimitz, que entrou em serviço em 1975 e foi destacado no ano seguinte, é o exemplo mais recente de um supercarrier da primeira classe da Marinha dos Estados Unidos a fazer o seu primeiro destacamento. O USS Gerald R. Ford, orçado em 3 mil milhões de dólares, é o primeiro da nova classe Ford de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. É também o navio mais caro do país. Foram construídos para acomodar uma maior variedade de aeronaves e podem funcionar com várias centenas de marinheiros a menos devido à sua concessão. Deixaram de utilizar catapultas a vapor e passaram a utilizar um mecanismo eletromagnético para o lançamento de aviões. Com uma participação impressionante de 150 aeronaves e aproximadamente 3.000 pessoas, estes exercícios iminentes no Ártico exemplificam a paisagem em rápida mudança das táticas e estratégias militares. Esta colaboração multinacional transcende as fronteiras e significa uma mudança no sentido de uma abordagem mais interligada e cooperativa aos desafios da segurança global. À medida que o porta-aviões navega em direção a este confronto militar, serve de símbolo não só do empenho dos Estados Unidos em manter a estabilidade, mas também como um navio de unidade para as nações participantes. Esta expedição ao Ártico sublinha a importância estratégica dos esforços de defesa coletiva e funciona como uma forte mensagem para os potenciais adversários sobre a determinação destas nações em salvaguardar os seus interesses e manter a segurança num contexto global em constante mudança. Transportar o futuro. O domínio do Carrier Air Wing 8. No coração do formidável poderio do USS Ford, encontra-se a Carrier Air Wing 8, CVW-8. Uma força dinâmica que simboliza a excelência do combate aéreo e a versatilidade da missão. A CVW-8 reúne uma série de tipos de aeronaves versáteis, cada uma adaptada a funções específicas, garantindo a capacidade do porta-aviões para enfrentar um vasto espectro de desafios. Desde caças e aviões de ataque a aviões de guerra eletrônica e aviões de apoio e reconhecimento, esta ala aérea forma um arsenal potente que se pode adaptar rapidamente a cenários em mudança. O poder do porta-aviões é amplificado pelo papel do CVW-8 no reforço das capacidades de combate aéreo e na facilitação de uma abordagem multifacetada às operações militares, com a capacidade de se envolver em diversas missões, desde a superioridade aérea à recolha de informações. O CVW-8 funciona como um multiplicador de forças fundamental. A sua presença não só alarga o alcance do porta-aviões,
como também aumenta a sua flexibilidade para enfrentar um espectro de desafios de segurança com conhecimentos inigualáveis. Na sua essência, a Carrier Air Wing 8 representa uma componente integral da força do USS Ford, sintetizando o papel do porta-aviões como força dominante na guerra naval. Esta parceria entre o porta-aviões e a ala aérea exemplifica a sinergia necessária para as operações navais modernas, solidificando a importância do porta-aviões na salvaguarda dos interesses nacionais e na manutenção da segurança global. Força de união. O formidável Gerald R. Ford Carrier Strike Group, o Gerald R. Ford Carrier Strike Group, GRFCCG, representa uma defesa coletiva resoluta contra potenciais ameaças. Composto por destroyers da classe Arleigh Burke e pelo USS Normandy, esta força unida significa um compromisso para com a estabilidade e a segurança na região do Ártico, no meio de uma competição geopolítica crescente. O GRFCCG não só demonstra a força da parceria, como também sublinha o papel fundamental das unidades navais modernas na manutenção de uma defesa robusta, na salvaguarda de interesses e na dissuasão de desafios à escala global. O papel estratégico da Noruega. Vigilância, controlo e alianças inserida na NATO, a Noruega desempenha um papel fundamental devido à sua localização estratégica e à fronteira partilhada com a Rússia. Comandando o fosso de Duke, exerce controle sobre o tráfego marítimo e exerce influência geopolítica. A viagem do porta-aviões sublinha o empenhamento da aliança da NATO e a importância regional da Noruega para garantir a segurança, salvaguardar interesses e manter uma vigilância atenta sobre rotas marítimas críticas, solidificando o seu lugar vital no complexo puzzle geopolítico. As tecnologias que redefinem o poder naval. No cenário em constante evolução do poder naval, o USS Ford é um testemunho das tecnologias de ponta que estão a remodelar a supremacia marítima. O sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves, EMALS, revoluciona as operações de lançamento de aeronaves com precisão e eficiência. Ao contrário das catapultas a vapor convencionais, o EMALS utiliza um elegante motor de indução linear para uma aceleração óptima, adaptável a vários pesos de aeronaves e perfis de desempenho. Não só aumenta o ritmo operacional, como também reduz o tempo de inatividade para manutenção, optimizando a prontidão da missão. Almirante Kuznetsov é um choque de titãs navais. O conjunto de armamento formidável do Almirante Kuznetsov representa um desafio ao domínio do porta-aviões. Este forte contraste na tecnologia naval molda a narrativa do poder naval moderno, realçando a evolução dinâmica das capacidades marítimas. A competição entre estes porta-aviões simboliza o choque de dois gigantes tecnológicos, cada um representando filosofias e avanços distintos na guerra naval, forjando um novo capítulo nos anais da supremacia marítima. É tudo para o vídeo. Voltamos já de seguida com mais. Não se esqueçam de carregar no botão gosto e de subscrever o nosso canal. Obrigado por assistir.